uma outra questão também, só para te passar a palavra para você poder falar, claro, também, o São Paulo foi procurado, né, pelo GE, para poder se pronunciar, todos eles foram procurados, né, e segundo o São Paulo, eles falam o seguinte, eu vou dar uma resumida só para você poder falar, né, o São Paulo ele diz que faz uso comercial institucional desse espaço, né? E para esse show, o camarote foi destinado para a diretoria feminina cultural e de eventos, que é da Mara. Então, o São Paulo meio que assim, ó, estava na responsa dela. Então já colocou o nome dela ali. Aí diz a nota aqui que o São Paulo desconhece o teor e as circunstâncias e tal. Os ingressos destinados ao espaço foram comprados diretamente pelo usuário ou do camarote e tudo mais, né? A Mara Casares também deu uma declaração para o GE, falando que a discussão aconteceu sim e tal, que houve uma quebra de relação de confiança e tal, e tudo mais. O fato é, tanto ela como o Douglas se afastaram dos cargos, né, momentaneamente, mas assim, teve gente que por muito menos já foi expulsa do São Paulo. Teve gente que foi expulsa do São Paulo por discordância política, por discordância de opiniões, e teve muito mais gente dentro do clube sendo ameaçada, que já chegou para mim que sócios já foram ameaçados no São Paulo por terem opiniões divergentes ou por fazerem campanha contra a gestão Casares. Sócio fica suspenso, sócio tem acesso limitado quando discorda. A gente sabe que isso acontece lá dentro do clube. Exato. E aí, para você falar, Renan, eu te devolvo com uma pergunta. A gente começa a ver tantos jogos indo para outros estádios por conta de shows, e às vezes as bilheterias dos jogos às vezes são até mais atrativas do que dos shows, né? Por isso começa a gente pensar que tá aí o interesse em ter tantos shows no Morumbi, porque se ganha muito, né? Pelo jeito. Demais. Tá aqui no meu caderno, Sam. Vocês não vão entender minha letra que é feia. E eu escrevi isso aqui, ó. É por isso também que o São Paulo está preferindo shows aos jogos. Os jogos não vão trazer esse retorno financeiro nesse específico camarote do que o show. O show, obviamente, vai trazer muito mais, né? Para esse fim. E é por isso que o São Paulo, por isso que em momentos decisivos o São Paulo não está jogando. Não jogaria agora por causa de shows do AC/DC, né? Então, é isso que o São Paulo se tornou, cara. É isso que o São Paulo se tornou. E quando o Gabriel traz a informação que teve uma reunião de urgência convocada ontem no CT, e ali ficou definido que a senhora, a Mara e o Douglas pediriam um afastamento, né? Eles esqueceram de falar para o Carlos Magno também. Você também pede afastamento, né? Não era para abrandar, para acalmar as coisas? Ele deveria ter feito também, já, imediatamente, isso daí. Ele é o principal responsável pelo camarote. Ele é o principal articulador desse esquema que foi revelado nesse áudio, desse esquema todo. Ele é o principal. Ele administrava o camarote era dele. O camarote, ele cedeu a Mara para a Mara fazer todo mundo sabendo, obviamente, para fazer o negócio esse negócio do ganho em shows. Então ele é o principal responsável, ele tem que estar. Esse cara que está administrando, esse cara é o principal gestor hoje do futebol do São Paulo. Esse cara que está planejando o futebol do São Paulo para 2026. Onde que a gente vai parar, gente? Aonde que o São Paulo vai parar? Então, fica aí mais uma explicação, mais um dos motivos que faz com que o São Paulo, que a diretoria do São Paulo prefira os shows e não os jogos. Como você bem disse, Sam. Dá muito mais retorno, dá muito mais dinheiro. Repito, num camarote que não é comercializável. Ele não pode ser vendido ingresso para aquele camarote. É o camarote bem embaixo da sala do presidente. E, se eu não me engano, tem até acesso direto. Tem uma escadinha ali, tem acesso direto ao escritório do presidente. Entendeu? Tá ali bem embaixo ali. Ali eu conheço muito bem, porque eu passava sempre pela presidência quando... tempo muito frio, alguma coisa assim, a gente passava pela presidência para ir para o refeitório, que é do outro lado do estádio. Eu conheço muito bem aquele setor ali, enfim. Cara, o que a gente fala do nosso São Paulo, Senna? Eu pensei que o Gabriel, Renan, participa do programa hoje? Eu falei, vamos falar sobre o Danielzinho, vamos falar sobre o menino do Fortaleza, vamos falar sobre o que saiu, se você acha que deveria... Não. Daqui menos de um mês começa o campeonato e a gente está falando de esquema em camarote, Senna.
o que o São Paulo está se tornando, Senna. Eu estive num evento ontem, no fim de semana, Viradouro e Barretos. Porra, e as pessoas, por um acaso, né, aproveitando, as pessoas sempre elogiando nosso trabalho aqui, Senna, muita gente acompanhando, e as pessoas toda hora vinha falando comigo, né, com os ex dos jogadores de São Paulo, Leandro Guerreiro, né, o Alexandre, sempre falando assim, com um tom de melancolia, com um tom de desânimo. O que vai ser do São Paulo? E sempre mais para fora do campo, falando de coisa de fora do campo do que de dentro do campo. Entendeu? Você não está desesperançoso com o que acontece dentro do campo. Muito o que acontece fora. Essas pessoas têm que estar fora do São Paulo. O São Paulo tem que ser profissionalizado. Senão não vai sair do lugar, Senna. Infelizmente, senão não vai sair do lugar. Isso só está acontecendo agora, repito, foi em fevereiro, processo em junho ou julho, não sei direito, está lá na reportagem do GE, do Bruno. É Bruno, né? O nome do jornalista. Bruno Gilfrida. Bruno Gilfrida, espetacular matéria, espetacular. Parabéns. E eu acho que essa Adriana não aceitou o conselho do Douglas de retirar o processo, né? E aí o negócio veio à tona. Ela falou, agora eu estou desesperada, ela fala no final do áudio, né? Da forma que ele está falando, agora eu estou desesperada. E acabou vazando os áudios, né? Provavelmente orientada pelo advogado, ó, grava tudo que é conversa, grava tudo que é mensagem, que uma hora a gente pode precisar. Tá aí. Essa coisa só foi exposta por causa disso. E depois disso, tiveram outros vários shows no estádio. E os anteriores, né? Coldplay. Sim, os do ano passado, os dos outros anos. Há quanto tempo que eles estão ganhando dinheiro com esse camarote no Morumbi? Cara, assim, há muito tempo, eu lembro que até tinha feito eu tinha feito alguma postagem no Twitter, eu acho, falando assim, cara, tem muita gente ganhando dinheiro no São Paulo. Aí teve gente que se doeu e veio me questionar, né? Eu falei assim, mas você discorda? Você acha que não tem? Infelizmente, a gente não tinha como provar muita coisa, até como outras coisas que a gente fica sabendo e não tem como provar. Porque a gente também não pode ser leviano aqui, né, de chegar e acusar ou postar ou falar algumas coisas aqui que a gente não tem como provar. Nesse caso, tem um áudio autoexplicativo, como vocês ouviram aí, quem puder ver depois, né, voltar aí para ouvir. É bizarro, cara, é bizarro. Eu falei, né, teve gente que já foi expulsa por muito menos do São Paulo. Lá em 2014, quando surgiu esse caso da Under Armour, inclusive envolvendo o nome do Douglas Schwartzman, que a gente entrevistou aqui, a primeira pergunta que eu fiz para o Douglas foi essa. A justiça te inocentou, Douglas, porque a justiça realmente não achou provas e o clube também meio que arquivou o processo de expulsão dele, né? E eu perguntei para ele, eu falei, Douglas, você esteve com o seu nome aliado ao caso da Under Armour. O que você tem a dizer sobre isso? Como é que você se explica para o torcedor para você estar trabalhando hoje no clube de novo? E ele fala da versão dele ali e tal, né? Na época, foi um processo semelhante. Houve um áudio vazado do Ataíde Gil Guerreiro, para quem não se lembra, né, que era vice-presidente do São Paulo, numa conversa com Carlos Miguel Aidar, presidente na época, e o Aidar menciona, o Douglas está pedindo comissão em tudo. Então, assim, é o mesmo modus operandi. Naquela época não foi algo provado, agora, assim, precisaria de uma investigação de Ministério Público, que quer que seja, né, deveria ter, porque o que acontece? O Estatuto do São Paulo, o que ele diz? O artigo 34 do Estatuto Social do São Paulo, ele prevê penalidades para sócios do clube que cometerem infrações. As punições são desde advertência, suspensão, indenização, perda de mandato, inegibilidade temporária e eliminação, expulsão. A gravidade da conduta é o que define a punição. O item Q do artigo 10 do regimento interno do clube diz que, abre aspas, causar dano à imagem do São Paulo, isso aí que está acontecendo, em qualquer condição ou no exercício de qualquer cargo pertencente aos poderes do São Paulo, fecha aspas, é passível de suspensão de 90 a 270 dias e a penalidade pode aumentar em 1/3 se o associado ocupar algum dos poderes do tricolor. O grande problema é que quem julga isso lá dentro, às vezes é de um grupo político X, que está amarrado. Vai precisar do voto desse cara ali na frente. Exato.
E aí, como aconteceu lá em 2014, muita coisa é arquivada, porque, deixa quieto. Aí o cara passa um tempo, ele volta para o clube de novo, com cargos de poder, né? Agora, se acontecesse a possibilidade do Ministério Público investigar com processo criminal, que é o que se diz no áudio lá, aí que vem o medo dos caras. Porque o que diz o Código Penal brasileiro? O caso se enquadra no artigo 171, estelionato. Todo mundo sabe o que é 171, né? Que é o Código Penal do estelionato, que fala em obter para si ou para outrem, né, para outra pessoa, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E a pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa. Mas, claro, para réu primário pode ser mais branda. Então, assim, isso é passível de processo criminal. O clube está sendo lesado. Quantos e quantos milhões de reais não foram desviados ao longo dos anos, em vários shows? A gente lembra aí, há 1 ano ou 2 anos atrás, teve acho que 10 shows do Coldplay no Morumbi. Você lembra quanto custava o ingresso? Você lembra quanto custava o ingresso de um camarote? Quanta gente não ganhou dinheiro em cima disso, hein, Renan?